Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quem está aqui no presencial, quem está no online, quem está em São Carlos, quem não está. É uma alegria muito grande a gente estar junto mais uma vez. Bom, eu quero pedir que você já abra em Mateus 4. Vamos direto ao ponto. Abra aí Mateus capítulo 4, nós vamos retomar. Vai ser a última vez que a gente vai passar por esse texto aqui no capítulo 4 de Mateus. Nós estamos numa série chamada Organizando o Coração, que a gente está tentando entender como é que a gente pode cultivar uma vida interior mais alegre, satisfatória, organizada, para que a nossa vida exterior também seja assim. A gente está meditando um pouquinho sobre como é que a crise do nosso tempo, essa crise de ansiedade, de insatisfação, de confusão, de falta de significado, não é o fato da gente não ter, talvez, dinheiro suficiente ou realizações suficientes. O nosso problema é que a gente abandonou o nosso interior e ele está sucumbindo diante de tanta coisa. O que nós precisamos, então, é resgatar esse cuidado da vida interior. E aí, então, nós vamos ter toda uma vida mais alegre, mais satisfatória, mais organizada. E nós estamos aprendendo com Jesus. Jesus é a pessoa mais incrível que já passou por esse mundo. Ele é o maior exemplo de como é que a gente pode ter uma relação com Deus. E nós vamos, então, meditar mais uma vez no capítulo 4 de Mateus. Se você não tem a Bíblia, vai aparecer aí para você. Nós vamos ler, na verdade, final do capítulo... Somente capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Só para dar um pequeno contexto, mais uma vez, Jesus, então, estava iniciando o seu ministério público e antes dele começar a sair por aí pregando, ensinando, curando, ele se retira para o deserto, ele passa lá 40 dias e 40 noites em jejum e então, é isso que a gente vai ler aqui no capítulo 4 de Mateus. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse foi o tema do nosso primeiro encontro. Nós somos seres espirituais, nós precisamos então de alimento espiritual. E ele continua: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Nós entendemos semana passada que há um questionamento da identidade de Jesus. Jesus tinha plena convicção de que ele era o Filho amado de Deus e é por isso que ele suporta então essas provações no deserto, ok? Então, Jesus tem muita convicção da sua identidade. Ele é o Filho de Deus e ele pode então, mesmo no deserto, mesmo com fome e solitário, passar e vencer essas dificuldades. E Satanás disse: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e a ele somente preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Podemos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos muito, porque nós estamos aqui hoje num dia em que a gente celebra a ressurreição de Jesus. Todo domingo para nós é um lembrete de que a nossa vida, e não só a nossa vida, essa história, não acaba em morte, não acaba em miséria, não acaba em destruição, não acaba em tristeza. Ela vai acabar com a ressurreição de todas as coisas. Nós agradecemos por isso, Pai, porque Jesus é para nós toda a esperança que nós precisamos. Nós te agradecemos também, que enquanto a gente espera a renovação de todas as coisas, o Senhor nos permite ter uma vida melhor aqui hoje. E a Tua palavra é para nós direção. Obrigado porque o Senhor não se escondeu. O Senhor não é um Deus que se esconde, que é impossível de ser conhecido. O Senhor quer ser conhecido. E o Senhor nos revela quem o Senhor é, como é que a gente pode viver. Que a Sua palavra hoje nos transforme de alguma forma. Aqueles que já te conhecem, aqueles que não te conhecem. Que Jesus possa brilhar mais forte e a gente possa ter uma vida interior mais organizada para a glória do Senhor e para o nosso bem. É assim que a gente ora. Amém. Você já deve ter ouvido algumas frases que... eu lembro de uma delas, inclusive, que um professor de química uma vez me disse. Eu comecei a ficar amigo de um pessoal que era meio bagunceiro na sala. Ele uma vez chegou em mim e falou assim: olha,
passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Eu não entendi o que ele disse, até que eu fui pesquisar o significado da frase. Eu falei, entendi. Nós temos várias frases que dizem coisas mais ou menos assim, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem você és. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Nem todas essas frases são 100% exatas, ok? Mas elas nos ensinam algo muito interessante, muito verdadeiro. A gente é muito influenciado pelas pessoas com quem a gente anda. Nós somos muito influenciados. Se você é pai ou mãe, você vai perceber ainda mais claramente, né? Caramba, o seu filho talvez andou com um amiguinho e ele começou a falar de um jeito que ele não falava. Porque a gente é muito moldável. E nós somos mais influenciáveis do que a gente imagina que a gente é. A gente acha que a gente tem muito controle sobre aquilo que a gente é, que pensa e planeja, mas a gente é muito influenciável. Tudo que a gente faz, pensa, planeja, a forma como a gente sente foi ensinada. E não só os nossos relacionamentos nos moldam. Aquilo que a gente passa o dia vendo, ou ouvindo, ou assistindo, ou pensando, essas coisas também nos moldam. Os filmes que você assiste, as séries que você assiste, a quantidade de propaganda que a gente vê todos os dias, de notificações que pipocam no seu celular, o seu chefe no trabalho, os seus familiares, as suas vontades internas, os seus desejos, tudo isso influencia a forma como a gente vê o mundo. Há uma série de estímulos, há uma série de forças externas e internas que estão tentando definir como é que a gente pensa, vive e é, ok? E nunca houve uma batalha tão grande pela nossa atenção. A gente, na rede social, no Instagram, essa semana, a gente postou uma referência ao Dilema das Redes. É isso, né? Dilema das Redes? É isso. É um documentário que saiu recentemente pela Netflix, em que antigos funcionários das maiores empresas de tecnologia falam como é que funciona a tecnologia e como é que a gente está sendo moldado por ela. E eles falam uma coisa que é muito interessante. Existe uma batalha de bilhões e bilhões e bilhões de dólares que a gente não consegue ver pela nossa atenção. A nossa atenção nunca custou tão caro, a nossa atenção nunca foi uma moeda tão importante. Então, há uma batalha pela nossa atenção. Porque quem tem a sua atenção tem o seu consumo. Quem tem a sua atenção influencia o seu padrão de comportamento. E o que está acontecendo então? Bom, nós somos certo? Nós temos 24 horas no dia. E existem milhões e milhões de vozes que estão competindo pela nossa atenção. Você abrir o seu Instagram, você vai ver um monte de link patrocinado pipocando. O que eles estão querendo? A sua atenção. Aplicativos, propagandas, que as pessoas querem. A sua, a minha, a nossa atenção. Elas estão oferecendo coisas. Elas estão oferecendo serviços, estão oferecendo experiências, estão oferecendo produto, estão oferecendo oportunidades, estão oferecendo entretenimento. Elas estão demandando, talvez seja o seu chefe, talvez seja alguém na sua casa, está demandando serviço, tarefa, prazo. Também tem as suas vozes internas que estão falando com você e te fazendo pensar coisas relativas ao consumismo ou à ansiedade ou comparação. Deus pegou, às vezes, parando e pensando, meu Deus, parece que tem alguém que habita dentro de mim e que me faz ter pensamentos que não era para eu ter. Tipo, por que isso está acontecendo? Pois é, nós temos vozes externas e internas que estão competindo pela nossa atenção 24 horas por dia. E por causa dessa batalha pela nossa atenção, a gente está se tornando refém dessas coisas, a gente é cada vez mais distraído, a gente é cada vez mais superficial, a gente é cada vez mais ansioso, agitado. A minha esposa é psicóloga e ela me cita, ela lê muito, assim, dado, pesquisa, essas coisas. Ela fica falando das coisas, dos índices de pensamento acelerado, de ansiedade. Isso nunca existiu como hoje. Estressado é a forma normal da gente viver. Por que é tão difícil a gente simplesmente parar? Vamos parar e pensar, gente. Isso aqui é só Você percebe que isso aqui é só um trocinho que cabe na palma da sua mão? Por que é que isso domina tanto a gente? Eu sou de uma época que não tinha celular, assim, smartphone. Eu lembro disso, assim, era mó legal. E aí veio assim, e aí de repente isso parece indispensável. Claro, porque ele traz várias facilidades. Mas tem algo mais importante aqui em jogo. A nossa forma de lidar com essas muitas vozes é uma busca por determinar a nossa identidade. Você já chegou numa roda de amigos e eles estão fazendo uma piadinha sobre algum meme ou algum vídeo que você não conhece? E aí você se sente assim, super velho. Nossa, eu nem sei do que eles estão falando. E o que é que você faz?
Você quer ficar por dentro de todos os memes, todos os vídeos, todas as novidades, todos os filmes, todas as séries, e aí você gasta muito tempo vendo isso. Talvez seja, se você posta alguma coisa, e alguém começa a curtir, e é assim, é uma das melhores sensações do mundo, é quando você posta alguma coisa, e a galera começa a curtir. Você se sente amado. E quando você posta e ninguém curte? Fala, ninguém gosta de mim. Percebem? É uma questão de identidade que está em jogo. Para você se sentir útil, você sente que você tem que ficar 24 horas por dia respondendo e-mail do seu trabalho, ou respondendo aos seus clientes, ou aos seus pacientes, ou seja lá quem for, seus alunos. Porque a gente quer se sentir útil. Mas e se ele vier falar comigo e eu não responder? Ele vai achar que eu sou um vagabundo, vai achar que eu sou um inútil. Para eu me sentir relevante, eu preciso postar tudo que eu faço, para as pessoas verem que minha vida é legal. Percebam, no final das contas, a gente está dependendo tanto desses ruídos externos, dessas vozes externas, que a gente está em busca de se sentir amado, importante, pertencente, relevante. A gente está buscando nossa identidade. Foi o que a gente falou semana passada. A gente quer sentir que a nossa vida é boa, que ela vale a pena, que ela é uma vida bacana. É por isso que a gente está cada vez mais sendo consumido por distrações, por reuniões, por entretenimento variado, e aí não sobra tempo para você cuidar da sua vida interior. Você dorme 6 horas por dia? Não. Tomara que você não durma 6 horas por dia, ok? Se você dormir 8 horas por dia, você fica acordado 16 horas. Quanto tempo dessas 16 horas você pensa seriamente sobre a sua vida interior? Quanto? É muito comum que a gente passe dias sem sequer pensar sobre essas coisas. E é por isso que, para a gente ter uma relação com Deus, o que eu estou chamando de espiritualidade, uma relação viva e diária com Deus, que transforme a nossa vida de dentro para fora, que nos dê um senso claro de identidade, de filhos amados, que preencha o nosso vazio interior, que nos dê uma vida mais organizada, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos criar espaço para Deus. Nós precisamos criar espaço para que Deus fale, para que Deus esteja presente. Nós precisamos criar espaço na nossa agenda, nós precisamos criar espaço na nossa atenção. Se a gente não criar espaço, então nós vamos ser consumidos por todas as outras vozes. E veja bem, isso não é uma demanda apenas da relação com Deus. Se você parar e pensar bem, todo relacionamento para ser cultivado, você precisa abrir espaço para ele. Se você está namorando uma menina, ou querendo namorar uma menina e querendo conquistar ela, o que você vai fazer? Você vai falar, não, esse dia aqui eu não posso fazer nada, esse dia é dia de conversar com ela, é dia de ir tomar sorvete com ela, é dia de dar um rolê, não sei. Se você é casado, se você tem filho, não, aquele momento ali é do meu filho. Seus pais, seus amigos, percebem? A gente reserva tempo para estar com as pessoas que a gente ama. E se a gente quer cultivar um relacionamento diário, vivo e significativo com Deus, nós precisamos criar espaço. E é exatamente isso que a gente vê na vida de Jesus. Esse criar espaço para Deus. Por que Jesus tinha uma relação tão maravilhosa com Deus, tão incrível com Deus? Porque dentro da agenda de Jesus, Deus era uma prioridade absoluta, máxima. E todas as outras coisas iam se encaixando ao redor disso. E é por isso que Jesus, então, tinha a relação que ele tinha. E é isso que a gente vai ver aqui em Mateus 4. Jesus se retira para o deserto, entre outras razões, para passar tempo com Deus. Ele faz isso não apenas em Mateus 4, ele faz isso em vários outros momentos. Ele sai da multidão, da confusão, do barulho, das demandas, das tarefas. Ele se retira e vai falar com Deus, ouvir a Deus, para ter o seu interior renovado. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre abrir espaço para Deus, que é o que os escritores antigos chamam de solitude. Solitude, não é solidão, ok? Vou falar já qual é a diferença. Solitude. Eu quero falar sobre o que é solitude, o que ocorre nesse tempo de solitude e como é que a gente pode praticar a solitude. O que é, o que ocorre nesse tempo e como é que a gente pode praticar isso. Eu quero voltar nos versículos 1 e 2. Diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero parar aqui. O texto diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. É verdade, lá ele foi. Mas não era apenas para isso.
Era um tempo para estar com Deus. Por isso o jejum, ok? O jejum era um sinal de entrega a Deus. E Jesus passa então esses 40 dias e 40 noites com Deus, falando com Ele, ouvindo a Ele. E eu quero já começar então explicando qual é a diferença de solitude para solidão. Solidão é quando você fica sozinho, mesmo sem querer. Você queria ter pessoas, você queria ter amigos, mas você se sente sozinho. Isso é solidão. A solitude é uma busca intencional por se retirar da companhia de outras pessoas, se retirar da vida comum para estar com Deus. Uma busca, então, intencional. Por quê, gente? Bom, você sabe, eu sei, que há muitas vozes ao nosso redor e se a gente não se retirar, a gente é consumido por essas vozes externas e internas. Se a gente não fizer isso, nosso dia vai girar ao redor de notificação, de mensagem, de e-mail, de demanda, de pedidos. E a gente pode passar dias e dias sem sequer pensar em Deus, falar com Deus enfim, lembrar dele. Eu vou falar no final por que isso acontece de forma tão recorrente. E quando a gente passa tanto tempo assim, sem falar com o nosso Criador, o que ocorre então é que o nosso interior começa a ficar desalinhado, confuso. A gente começa a ser mais moldado pelas coisas e pessoas ao nosso redor do que pelo nosso Criador, ok? Nós precisamos passar tempo com Ele. Você já teve essa experiência de repente, você foi para Minas, você foi para o Rio, ou você foi para algum lugar com um sotaque bem forte, você ficou lá um mês e voltou falando com sotaque? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, eu tinha um primo que era carioca, ele ficou um mês em casa, ele foi embora e eu ficava falando mané. Sim, não tem o menor... Eu era paulista, eu estava em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, ninguém fala mané. Zona Leste de São Paulo, fala mano, cara. E aí foi muito engraçado, porque o que aconteceu foi que eu passei um tempo com meu primo, eu comecei a falar igual ele. Com Deus é a mesma coisa. Passar tempo com Deus te fará pensar como Ele pensa, ver a si mesmo como Ele te vê, ver a vida como Ele vê. E se a gente não tirar esse tempo, a gente vai ser dominado por outras coisas. Eu quero deixar bem claro que solitude não é virar monge, ok? Os monges se retiravam para o deserto e ficavam lá anos. Jesus passa algumas horas retirado. E a gente pode praticar solitude em 10 minutos. O foco aqui não é tempo, o foco aqui não é duração. O foco aqui é silenciar outras vozes para que a voz de Deus ressoe mais forte, para que ela seja mais importante, para que ela seja mais presente, para que ela te molde, te ensine mais do que as outras vozes. Gente, não existe uma relação viva com Deus sem solitude. Assim como não existe uma relação de amizade ou de casamento sem comunicação. Não existe. Não é possível. A relação demanda comunicação. Para a gente ter uma relação viva e diária, e transformadora e significativa com Deus, nós precisamos nos comunicar com Ele. Então, se você quer ter uma relação viva, de fato, não só uma relação, eu vou na igreja, eu acredito em Deus, eu tenho uma religião. Não, é muito mais do que isso. Você quer caminhar com Deus? Você quer ter uma vida como a de Jesus? Sim! Então você vai ter que abrir espaço na sua agenda, na sua atenção, na sua vida, para que você deixe de ser escravo das coisas e passe a ser liberto pela verdade de Deus, para você experimentar o que é ser um filho amado em quem Deus tem prazer. Isso é solitude, então. Isso é solitude. Se retirar intencionalmente para estar com Deus, ouvir a Ele e ter o seu interior organizado. O que ocorre na solitude? Bom, duas coisas ocorrem. Deus fala com a gente através da palavra e a gente fala com Deus através da oração. Então, diálogo. Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra. Eu quero pegar o exemplo de Jesus. É muito comum, se você ler os evangelhos, você vai ver que acontece algo mais ou menos assim. Jesus está com as multidões, ele passa muito tempo com as multidões, curando, ensinando e tudo mais, e ele se retira. Jesus parecia não ser muito fã das multidões. Não, Jesus amava as pessoas, mas tinha algo que acontecia ali. As multidões em Israel, elas tinham uma visão sobre o Messias que viria. Então, em Israel, as multidões esperavam um líder que viria. O Messias, esse era o nome que eles davam para ele. O que eles esperavam que o Messias faria? O Messias viria e venceria os romanos. Os romanos dominavam sobre Israel naquela época. Então, eles esperavam que o Messias viria, ele lideraria a batalha e venceria os romanos, expulsaria os romanos e faria de Israel uma grande nação. Essa era a expectativa sobre o Messias. E, de fato, Jesus era o Messias. Ele era o Messias prometido.
mas ele não viria para destruir e matar os romanos. Ele viria para destruir um inimigo maior, mais importante, e não apenas o inimigo dos israelitas, mas o inimigo de todo ser humano desse mundo, a nossa separação de Deus. Esse é o inimigo que Jesus vem vencer. É isso que ele faz na cruz. Na cruz, então, ele vence os nossos inimigos. É por isso, então, que Jesus quebra as expectativas daquelas multidões. Ele era o Messias, mas ele não seria um Messias vencedor, ele seria um Messias sofredor. Agora, como é que você anda? Você passa dias e dias rodeados pelas multidões, cheios de expectativas sobre você. Quando alguém tem uma expectativa sobre você, é bem difícil, né? É bem difícil, assim. A pessoa olha para você e fala, meu, você é um cara incrível. Você fala, meu Deus do céu, não, eu não sou. Eu estou em crise. É difícil lidar com expectativas alheias. Jesus tinha multidões ao redor dele esperando algo dele. Jesus tinha outra multidão de líderes religiosos que não o suportavam, estavam criticando ele o tempo todo. Ele tinha 12 seguidores que estavam sempre desconfiando dele. Como é que uma pessoa pode lidar com expectativas distorcidas, críticas ferrenhas e falta de confiança dos seus melhores amigos e não quebrar? Como é que ele podia fazer com que essas vozes não o dominassem? Como é que ele podia manter a sua identidade, a sua integridade, a sua vocação? Ele precisava silenciar essas vozes de vez em quando, estar com Deus, para que a voz de Deus ressoasse mais alto. Para que ele ouvisse de Deus, você é meu filho amado. Essa é a sua missão, essa é a sua vocação. Jesus então se retirava, ele ia para esse espaço de solitude para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que determinava quem Jesus era, como ele deveria se sentir diante das coisas e como é que ele poderia lidar com os desafios que ele tinha. Não eram as vozes das multidões. Como bem Jesus disse, o que o alimentava era toda a palavra que sai da boca de Deus. Com a gente hoje, a mesma coisa ocorre na solitude. A gente se retira para ouvir a palavra de Deus e para ser moldado por ela. Eu estava ouvindo o testemunho de um cara, um americano. É um projeto que a gente começou aqui essa semana. E tem um vídeo muito legal que ele fala que ele era um workaholic, ele era um cara que não parava de trabalhar nunca, ele estava sempre mexendo, sempre respondendo e-mail de madrugada, virava à noite para lidar com os clientes, enfim, ele era um advogado. E ele disse que um dia aconteceu que ele acordou, o filho dele estava chorando. Eu achei isso muito, muito louco. O filho dele estava chorando, ele acordou com o filho dele chorando. Ele falou, vou cuidar do meu filho. E deu alguns momentos, quando ele percebeu, ele estava no celular dele respondendo o e-mail da empresa. Ele falou assim, meu filho continua chorando. O filho dele continuava chorando. E ele esqueceu, ele se perdeu. Assim, cara, e ele começa a explicar por que isso estava acontecendo. Ele diz assim, o problema não é que eu era negligente com meu filho. O problema é que eu achava que responder tudo imediatamente, ser um funcionário perfeito, é que me faria ser amado. Para eu me sentir amado, eu precisava que o meu chefe estivesse sempre me elogiando. E porque eu tinha que sustentar essa identidade, eu era negligente, inclusive, com o meu filho. Se você, da mesma forma que esse cara, e depois ele percebe isso, ele começa a encontrar formas para lidar com isso, se você quer parar de ver de crise de identidade em crise de identidade, se você quer parar de todo dia questionar o seu valor, se Deus te ama, se você é importante, se você tem significado, se a sua vida tem sentido, se você quer que essa crise de identidade pare de assolar o seu coração, então você vai ter que aprender a parar para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, dia após dia. E a palavra de Deus é a Bíblia. Nós queremos que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, do começo ao fim. Então, as promessas que Deus tem para você, para sua família, os ensinamentos, as correções, o consolo, isso só vai vir da palavra. Nós precisamos silenciar outras vozes e ouvir a palavra de Deus. Mas na solitude, a gente não apenas ouve a voz de Deus, a gente também fala. Na oração, então a gente fala com Deus. A gente compartilha com Deus, a gente derrama o nosso coração para Deus. A gente fala das nossas ansiedades, das nossas necessidades, da nossa gratidão por Ele. Eu sei que muitas pessoas vieram de um contexto talvez religioso, ou viram os seus pais, eram religiosos, e para eles a oração era uma coisa muito mecânica e sem vida, era uma obrigação.
A oração não é isso. A oração é um lugar de encontro entre um pai bondoso e um filho dependente. Ok? A oração não tem nada de chata. Nada de chata. A oração é um lugar maravilhoso, é um lugar de consolo. Eu sei que pode parecer chato a oração. Talvez mesmo se você já é um cristão, você diga, não, eu sei que a oração é boa, mas o seu dentro está dentro de se dizendo assim, cara, mas eu acho a oração tão chata. Eu acho brócolis horrível. Porque eu como muito doce. Aí quando eu paro de comer doce, eu começo a comer brócolis, eu falo assim, caramba, brócolis é bem gostoso no final das contas, hein? O problema não é o brócolis, o problema é que eu não tenho paladar para isso. O problema não é o gosto disso, o problema é que eu não tenho paladar para isso. E é normal a gente achar esse tempo de solitude chato, entediante, cansativo. Porque a gente está acostumado a ficar 18 horas por dia vendo notificações. É óbvio que ficar em silêncio vai parecer chato. Calma. Deus vai te ensinar, Deus vai te dar um novo paladar para isso. Deus vai te ensinar a amar esse momento, esse lugar de silêncio, onde você fala com Ele. E a oração é muito importante nesse tempo de solitude, porque nós precisamos ser ouvidos. Ok? Nós precisamos derramar o nosso coração, nós precisamos desabafar com Deus. Senão a gente explode, a gente vira uma panela de pressão e a gente explode. É só na oração diária, é só pela oração diária que o nosso coração pode descansar. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4. Ele diz, texto famoso, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. Traga para Deus as suas ansiedades, os seus medos, as suas dificuldades, e Ele vai te dar o quê? Paz. Acontece uma troca na oração. Você chega diante de Deus com os seus conflitos, medos, confusões, Ele carrega sobre Ele essas coisas e Ele te dá paz. Não é possível, gente, a gente ter um coração em ordem se a gente não aprender a se retirar diariamente para ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e falar com Deus em oração. Não é possível. Não é possível a sua crise de identidade cessar, a sua ansiedade frenética, o seu medo constante cessar enquanto você não se retirar. Tem muitas vozes moldando você. Tem muitas vozes agitando o seu coração. Nós precisamos respirar. A solitude é o oxigênio da vida espiritual. Não existe vida espiritual, espiritualidade sem solitude. E eu quero encerrar, então, explicando como é que a gente pode, então, cultivar esse negócio chamado solitude. E eu quero começar, então, confessando e assumindo. Vamos fazer isso, né? Vamos ser sinceros? Essa não é uma coisa natural para a gente. Você parar tudo na sua vida, tudo no seu dia, para se retirar alguns minutos, para estar em silêncio apenas com Deus, não é algo natural e não é algo fácil. E muitas pessoas perguntam, por que mesmo querendo tanto orar eu não consigo? Por que mesmo querendo ler a Bíblia eu não consigo? Vamos lá. Tudo ao nosso redor é barulhento e tudo clama pela nossa atenção. Seu filho, seu marido, sua esposa, seu chefe, seu amigo, seu e-mail, seu celular, tudo está chamando pela sua atenção, lembra? Batalha pela nossa atenção. Mas a nossa necessidade espiritual é a única que é silenciosa. Se você tiver fome, o que vai acontecer? Vai começar a sentir o seu estômago doendo e fazendo um barulho, certo? Você vai dizer, estou com fome. Se você tiver com sono, vai perceber de imediato, vai começar a ficar mais lento e falar, estou com sono. Mas e a nossa necessidade espiritual? Qual que é o sinal dela? É isso, ela não grita. Ela não exige a nossa atenção. Deus não tem uma notificação que fica, tô aqui. E o nosso tempo junto? Não. A nossa necessidade espiritual ela é silenciosa. E porque ela é silenciosa e há mil outras coisas clamando pela nossa atenção, qual que é nosso modo normal de agir? É dar atenção para aquilo que grita pela nossa atenção. E aí a gente deixa nosso mundo interior de lado, negligenciado. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Quero dar algumas dicas bem práticas. Primeira coisa, lembre-se que o amor de Deus por você não é medido pela quantidade de tempo que você separa para Ele. Primeira coisa.
não é uma questão de desempenho. Não é uma questão de mérito religioso. Ok? A espiritualidade de Jesus não é uma troca. Ele passa um tempo com Deus, aí Deus dá umas bênçãos para ele. Não é isso, não é isso. É outra coisa. Uma relação de pai e filho. Não há aqui uma condição. Você passar um tempinho comigo, eu te dou... Não, isso deixou de ser uma relação. Isso virou uma barganha. Então, primeira coisa, lembre-se. O amor de Deus por você não depende do seu bom desempenho nessa área. Então, se você começar com 5 minutos... Ah, mas é muito pouco. Mas comece com 5 minutos. 5 minutos. Então não coloque altas expectativas, Deus não está te cobrando. Mas Deus quer se relacionar com você. Segunda coisa, diminua o excesso de estímulos ao longo do seu dia. Eu tô com uma mania terrível. Eu paro num semáforo, eu saco o celular e eu começo a ver um vídeo no YouTube. Porque eu tô entediado com aqueles 15 segundos que eu preciso esperar um semáforo fechar. Abrir, quer dizer. 15 segundos, gente. Eu não consigo mais prestar atenção em algo por 15 segundos em silêncio. Por quê? Porque eu estou treinado, condicionado a ficar sempre sendo estimulado. A gente odeia o silêncio por causa disso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar a nossa capacidade de atenção, de foco e de silêncio. Nós precisamos diminuir a sobrecarga de estímulos do nosso dia. Então, dicas práticas. Primeiro, a mais preciosa. Desligue toda notificação do seu celular. Toda. Deixa a ligação. Porque ligação, quando alguém te liga nos dias de hoje, é porque é urgente. Ninguém mais liga. Deve ser a TIM, o Bradesco, exato. Se não for eles, é alguém importante. Então deixa a ligação de restante, desliga tudo. As sonoras e as visuais. Deixe você determinar quando você vai ver o celular. E não o celular determinar quando você vai vê-lo. Você é dono dele. Não, ele é seu dono. Ou não deveria ser. Então, desligue todas. Vai ser libertador. Incrível, o silêncio que fica. Uau! Segunda coisa, essa eu estou fazendo também. Deixe o celular em outro cômodo da casa. É incrível, quando você não vê o celular, diminui a vontade de mexer nele. É incrível, é sério. Isso é científico, inclusive. A Universidade da Virgínia fez uma pesquisa que mostrou isso. Quando você não está vendo o celular, você diminui a vontade de mexer nele. Deixa ele em outro cômodo. Terceira coisa, diminua drasticamente o número de páginas e pessoas que você segue. Um monte de coisa que você só seguiu para ganhar uma promoção. Desliga aquele negócio, sai daquilo. Siga pessoas que você realmente gostaria de seguir, de conhecer, de entender o trabalho, enfim. Diminua. Nós não precisamos e nós não conseguimos ter 2.000 amigos. Não conseguimos. Quarta coisa, sem celular na hora da refeição ou na hora das suas conversas. Vai conversar com alguém, vai ter uma refeição, antes de dormir, desliga o celular. Outra coisa também que é muito, muito importante, não ouça música o tempo todo. Ouvir música o tempo todo também se tornou um problema. A gente está fazendo 1000 coisas ouvindo música, é mais estímulo, mais estímulo. Diminua os estímulos. Última dica prática dessas. Pare de ser multitarefa. Ninguém é multitarefa. 3% da população é multitarefa. 97% não é multitarefa. Nós somos monotarefas. Faça uma coisa de cada vez. E você vai fazer muito mais coisa. É incrível, é impressionante. Faça uma coisa de cada vez. Não divida a sua atenção entre várias coisas e você vai conseguir prestar mais atenção. Ok? Essa foi a segunda tipo de dica. Terceira dica. Se você quer ter tempo de solitude com Deus, determine um dia, um horário, um local. Ok? Eu nunca consigo orar. Você tem que marcar. Marcar assim, ó. A minha vida de oração só foi pra frente quando eu comecei a marcar na minha agenda. Horário tal, dia tal, local tal. Eu vou todo santo dia para aquele mesmo local. A Liz sabe, é um banquinho lá fora, na parte da área de serviço. Tem a máquina de lavar, eu fico do lado dela ali orando. É onde dá. Ótimo, eu acho ótimo. Você pode dizer assim, mas isso é muito mecânico. Não, não é mecânico. Quando a gente ama uma pessoa, a gente prioriza ela. A gente passa a organizar a nossa agenda para encontrar com ela. É assim que se você namora e ama sua namorada, ou ama seu namorado, é assim que você faz. Você organiza os seus dias para encontrá-lo. É assim que a gente faz com Deus, é assim que boas relações crescem. Quarta dica. Exerça autodisciplina. A gente não gosta de disciplina. Essa é uma coisa que, inclusive, a gente acha horrível, essa palavra.
A gente só quer fazer aquilo que nós temos vontade. Mas se a gente só fizer aquilo que a gente tem vontade, a gente nunca vai fazer nada de significativo. Você nunca vai terminar uma faculdade, nunca vai terminar um curso, nunca vai fazer nada. Toda boa coisa demanda que você faça algo que você não quer. É assim. Disciplina é essa capacidade de se manter focado em algo, visando um propósito maior. Então, a oração não é uma disciplina, mas a disciplina é importante para oração e para ouvir e estar com Deus. Quinta dica, estou encerrando. Mesmo quando você seguir todas essas dicas anteriores, você chegar nesse lugar chamado solitude, você vai perceber que a sua mente continua agitada. Vai chegar lá, e aí você vai assim lembrar de 1000 compromissos que você não tinha lembrado até aquele momento. Você vai dizer, uau, de onde é que isso surgiu? Minha memória nunca foi tão boa assim. É normal, ok? O que você vai fazer? Vai dizer, Deus, minha cabeça está um turbilhão, eu não dou conta disso. Me dá sensibilidade, me dá paz espiritual para acalmar minha mente. Fique em silêncio por alguns segundos, minutos. Essas coisas vão começar a diminuir. Você vai começar a ter mais atenção no que você está fazendo. Leve a sua Bíblia. Escolha um pequeno texto. Leia ele. Pense sobre ele. E comece a falar com Deus sobre ele. Por fim, última dica. A vida espiritual é um cultivo longo. Não é uma experiência imediata. Nesse local, nesse espaço, nesse lugar chamado solitude, você vai ter grandes experiências com Deus. Experiências de se sentir abraçado, amado, consolado por Deus. É incrível. Mas na maior parte dos dias, vai ser algo muito comum. É por isso que toda pessoa que fala sobre vida espiritual vai falar do nosso coração como um jardim a ser cultivado. Ali está plantando as coisinhas lá em casa. E não faz barulho nenhum aquilo. Você chega num dia, tá lá, um tamanho. Chega no dia seguinte, tá no mesmo tamanho. Fala, meu Deus, esse troço não cresce? Cresce, mas não é fermento, é uma planta. Planta leva tempo, cultivo, adubo, e aquilo vai crescendo sem você perceber. A nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus é a mesma coisa. Não espere resultados imediatos. É um cultivo que vai demandar tempo, mas vai dar muito. Eu quero encerrar, gente, dizendo que essas dicas são muito boas. São muito boas mesmo, assim. Elas não são minhas, inclusive, ok? Algumas são. Estou aprendendo aqui, quero compartilhar com você. Mas elas não são mais importantes. Essas dicas práticas, elas são legais, mas você pode se esforçar muito. Você pode dar o seu melhor todo dia e ainda assim não conseguir experimentar a segurança, a presença e a alegria de estar com Deus. Por quê? Porque nós não podemos atrair a Deus por meio de práticas. Nós não podemos atrair a Deus por meio das nossas... do fazer ou não fazer. Não é nem a Bíblia nem a oração que abre o caminho para Deus. A verdade é que cada um de nós nasceu distante de Deus. Esse é o nosso lugar comum e é por isso que é tão difícil estar diante dele. Cada um de nós nasceu irremediavelmente distante de Deus. E o que nos afastou? O que nos afastou foi a gente mesmo. A gente começou a ouvir outras vozes e a gente foi seguir essas outras vozes. A gente se afastou da voz do Criador, de Deus o Pai. Daí em diante, então, há um abismo enorme entre nós e Deus. Mas é claro que Deus não deixaria as coisas desse jeito, ele faz algo. Ele então envia o seu filho Jesus. Jesus é aquele enviado por Deus para cobrir esse abismo, para cobrir essa distância. Jesus, então, é enviado a um deserto, não apenas a um deserto físico, mas ao deserto espiritual. Jesus é levado a um lugar de total distanciamento de Deus. Para quê? Para lá, a partir de lá, reabrir um caminho entre nós e Deus. Entre nós e Deus, como eu disse, há um abismo intransponível. Jesus é enviado por Deus ao lugar onde nós estamos. É por isso que ele se fez um homem. Porque ele então toma a nossa distância, ele vai aonde nós estamos, e ele reabre um caminho que estava fechado. Ele se torna então uma ponte que cobre essa distância, esse abismo intransponível entre nós e Deus. E é por meio de Jesus e apenas por meio do que Jesus fez que a gente pode se aproximar de Deus.
A gente não se aproxima de Deus por práticas. A gente se aproxima de Deus, como diz Hebreus 10, pelo sangue de Jesus, que abre um novo e vivo caminho até Deus. Nós, então, nos aproximamos de Deus, a presença de Deus, nos apegando ao que Jesus fez. E mais, Jesus não apenas reabre o caminho para você ir até Deus. Quando você passa a confiar em Jesus e se apegar a Ele, confiar nele, você recebe o Espírito Santo de Deus, a própria presença de Deus. Deus agora não apenas está próximo, Ele está em nós. Nós nos tornamos o templo onde Deus está. É por isso que nós não precisamos mais ir a desertos buscar Deus. Nós não precisamos ir a Jerusalém ou a algum outro lugar. Porque a partir do que Jesus fez por nós, Deus passa a morar em nós. E agora nós nos relacionamos não com Deus que está longe, mas com Deus que está não apenas também perto, mas em nós. Acabou-se toda a distância, nós nos tornamos templo de Deus. Deus não é mais o inalcançável, o inacessível, o distante. É o Deus que habita com os fracos, com os pequenos, com aqueles que se apegaram a Jesus, que confiaram em Jesus. Então, espiritualidade, talvez você não seja um seguidor de Jesus ainda, espiritualidade não é tentar fazer várias práticas espirituais para Deus se aproximar de você ou para você se aproximar de Deus. Não. Quem faz isso é Jesus, é apenas Ele, pelo seu sacrifício. A espiritualidade é, porque Jesus abriu o caminho, a gente poder caminhar, se reaproximar de Deus dia após dia, para que o nosso coração seja reorganizado e a nossa vida seja não mais caótica e dominada por coisas, mas determinada, moldada pela voz de Deus, o nosso Pai, que nos diz que nós somos filhos amados dEle. Eu queria então orar para a gente encerrar esse momento de reflexão. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus que se alegra com estar longe. O Senhor não é um Deus que quer habitar num lugar inacessível. Antigos deuses eram falados que eles moravam em lugares inacessíveis aos seres humanos, em montes inacessíveis. Eles se viam como tão superiores que eles não queriam ser acessados, tocados. Mas o Senhor é um Deus diferente, o Senhor quer ser conhecido por cada pessoa. Tanto que o Senhor se fez homem, habitou entre nós, foi levado ao deserto, que foi a cruz, levado para longe de Deus o Pai, para nos trazer de volta para Deus, e não apenas nos trazer de volta para nos tornar templo de Deus. Deus agora está acessível a um fechar de olhos de distância. E a gente te agradece por isso. Eu peço que cada pessoa, se essa pessoa não conhece Jesus ainda, que ela possa olhar para Jesus como aquele que pode reaproximá-la de Deus. Se é um seguidor de Jesus, eu peço, Pai, para que eles possam cultivar isso, eu mesmo. Eu peço para que eu possa cultivar a solitude dia após dia, para que não sejam as vozes ao meu redor que me determinem, mas a sua voz. E eu oro assim, Deus, nós oramos assim, gratos ao Senhor, no nome de Jesus, por causa daquilo que Ele fez por nós, Senhor. Amém. Fervente
forte oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Bom, se você assistiu essa live, gostaria de saber um pouco mais sobre Jesus, saber um pouco mais sobre a Oikos. Se você tem, talvez, um pedido de oração, você gostaria que alguém orasse por você, aqui na descrição do vídeo nós temos um link, clica lá, entre em contato com a gente, vai ser uma alegria muito grande conhecer você e te abençoar de alguma forma. E foi um prazer muito grande ter você com a gente mais uma vez. Nós vamos orar para encerrar então. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou, por meio da palavra, por meio das canções. Nós pedimos que a sua voz continue ecoando forte, mais forte do que outras vozes. Que ela não seja oculta entre tantas distrações, mas que ela seja a voz que determina os nossos dias, molda a nossa identidade, o nosso senso de amor, nossa forma de enxergar tudo que nós somos, tudo que nós temos que fazer, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor irá fazer. Nos despede em paz para casa. Nós oramos assim em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.